Como é que tá, Richard? Tudo jóia, Roxo? Tudo bem você? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O programa ficando cada vez melhor. Na semana passada teve carnaval, a gente não fez o programa. Hoje é o 5º programa. A gente continua, tá com o livro aí? Estamos aqui. A gente continua com o mesmo método, né? A gente pega aleatoriamente, acha algum assunto e depois a gente trabalha um pouquinho em cima para vir mais preparado, né? Como o Taleb é um cara muito culto e escreve muito bem, a gente precisa se preparar um pouquinho, mas os assuntos são escolhidos assim aleatoriamente e hoje a gente escolheu um assunto muito muito Hoje, se você quiser voltar lá para a tela para a gente, por favor, o assunto é esse aqui, ó. É do livro 1, o livro 1 é o livro de introdução, é o capítulo 3 e o capítulo se chama O Gato e a Máquina de Lavar Roupas, né? Sempre um nome muito maluco assim que ele cria. E é a página 79. Nesse capítulo, ele vai explicar algumas coisas bem interessantes, começando diferenciando o que é biológico do que não é biológico e depois fazendo uma evolução para explicar a diferença daquilo que não é complexo para aquilo que é complexo. Então, se você quiser começar a explicar um pouquinho lá como é que está na tela, fica à vontade, Richard. Então, acho que é importante a gente relembrar, né, para quem está assistindo pela primeira vez, né, Exato. o programa, o conceito do antifrágil e do frágil, tá? O frágil, ele odeia qualquer tipo de volatilidade e a volatilidade, inclusive, pode destruí-lo. Já o antifrágil, não, ele ama, ele adora a volatilidade e se beneficia dela, ele fica mais forte, ele tem vantagens em cima de cenários de alta volatilidade. E o Taleb começa com uma frase emblemática, né, que é: parece que o segredo da vida é a antifragilidade. Então... Exatamente. Então ele conta muito bem, a gente deve relembrar, é importante, como é o 5º programa e a gente fez uma pequena introdução do livro e do autor lá no primeiro programa, a gente ir relembrando também algumas coisas. Então, ele mostra muito bem que existem 3 grandes áreas da vida e que a gente só conhecia de maneira formal 2 delas. As coisas frágeis e as coisas robustas, que estariam aí no meio do caminho, mas que todo mundo confunde como sendo o inverso do frágil. Não é o neutro. Exato. O inverso do frágil não é o robusto forte. Do mesmo jeito que o inverso do -1 não é o 0. Exatamente. O 0 é o neutro. O inverso de -1 é o +1. E nesse caso, o inverso do -1, que é o frágil, é o +1, que é o antifrágil. Um conceito abstrato, mas que todo mundo cada dia está aprendendo um pouco mais, está reconhecendo a fragilidade no dia a dia, na sua vida. A gente tem recebido mensagens muito legais, então é bem interessante. Então a gente vai começar fazendo primeiro a distinção entre o que é biológico e o que não é biológico, que é fácil de entender. É o que é vivo e o que não é vivo. Que não é vivo, até para a gente entender aonde que vai se manifestar a antifragilidade. Então, por isso que ele vai fazendo essas distinções, né? Ele começa com o biológico, não biológico, mas aí ele chega e fala, olha, tem uma distinção muito mais eficaz para a gente entender as propriedades da fragilidade e da antifragilidade, que é você determinar simplesmente, é complexo ou não complexo, né? Se vocês entenderem esses conceitos e diferenciar aquilo que não é complexo daquilo que é complexo, você vai ter a base que o livro para você entender o antifrágil exige e você vai começar a farejar muito bem as fragilidades por aí e também se beneficiar se tornando antifrágil. Mais do que isso, é muito importante a gente entender o que é complexo e o que é complexidade, porque hoje em qualquer lugar que você vai, tem um cara somebody love lá falando de complexidade. O cara nem sabe, teoria né, do o que caos, o cara fala de design thinking, o cara fala um monte de nome difícil, singularity e coisas assim, mas na verdade hoje você vai entender de uma maneira muito simples o que é complexo para nunca mais esquecer, né? Com certeza. Começando explicando o que é não complexo. Então, conta pra gente o que é não complexo, por favor, Richard. Vamos ver a tela lá pra gente, por favor. O não favor. complexo, ele tem relações lineares, são sempre previsíveis, determinísticas, você consegue quebrar ele em partes e o mais importante, uma parte independe da outra, você não tem interações, interdependências, você tem muito pouco, assim, você pode até ter uma situação, mas é muito pouco e o mais importante para a gente entender, as relações de causa e efeito, elas são previsíveis e detectáveis, então você consegue enxergar
nitidamente a causa e o efeito daquilo que você está estudando. Então você consegue um grau de previsibilidade muito grande, você consegue aí sim fazer projeções. E o exemplo que o Taleb dá, né, que é a máquina de lavar. Né? É por isso que ele diferencia um gato, que é um ser vivo, um ser complexo, um organismo vivo e interdependente, de uma máquina de lavar que é não complexo. E a máquina de lavar, quando dá um problema nela, por exemplo, a roupa não ficou boa, você consegue detectar mais ou menos onde deu o problema. Você sabe qual a peça que tá dando, vai lá, troca, resolveu o problema. Ou faltou sabão, ou faltou água, quer dizer, tem 3 ou 4 coisas que você vai verificar lá que provavelmente você vai descobrir o problema. Já nos organismos complexos, a coisa é bem mais complicada, né? Que você tem um sistema com interdependências, que é o que? As partes elas ficam interagindo entre elas o tempo inteiro, então você não consegue detectar causa e efeito, as respostas são não lineares, e aí tem esse trecho aí, que as partes elas se transformam, interferem, cooperam e competem entre si. Então, você tem literalmente um sistema complexo. Isso é um sistema complexo, é um sistema que as partes são interdependentes, elas fazem uma série de interações simultâneas e você não consegue visualizar muito bem ali a causa e efeito. E quando a gente fala não linear, significa uma coisa que é não complexa ou que é normal, né, de distribuição normal, se você dá um impacto de 1, provavelmente a resposta vai ser 1. Se você dá um impacto de 2, provavelmente a resposta vai ser 2. No não linear, não. Às vezes você dá um impacto de 1 e a resposta é 10, né? Então por isso que é não linear. A gente tem uma passagem interessante que o Richard vai ler, do próprio texto do Antifrágil, onde a gente consegue entender um pouco melhor do que é complexo. Em sistemas complexos, as interdependências são significativas. É preciso pensar em termos de ecologia. Se removermos um animal específico, interromperemos a cadeia alimentar. Seus predadores morrerão e suas presas proliferarão sem controle, causando complicações e uma série de efeitos colaterais em cascata. Exatamente. E aí ele dá um outro exemplo que isso vai ficar mais claro. Da mesma forma, se fecharmos um banco em Nova York, isso causará efeitos cascata, da Islândia até a Mongólia. Porque o sistema financeiro, como ele é interdependente, interligado, complexo, você pode ter um problema num lugar e isso pode gerar uma consequência em cascata em todo o sistema. E aí você pode perguntar, mas complexo não é uma coisa viva, não é aquela coisa do orgânico? Não necessariamente. Sistemas criados pelo homem, por exemplo, ideias, vários tipos de sistema que não necessariamente são vivos no sentido de ter uma biologia e tudo isso, também são sistemas complexos, né? Exatamente. O exemplo deles é o mercado financeiro. Legal. Continuando a explicação do que é complexo, para dar mais um reforço, lê pra gente lá, por favor. No mundo complexo, a noção de causa em si mesma é suspeita. É quase impossível de detectar ou não se é suficientemente definida. Outra razão para ignorar os jornais com seu constante fornecimento de causas para as coisas. Não podemos confiar na noção de causa em sistemas complexos. Pode voltar para mim, por favor? O mais interessante, então, é isso. A gente pode reparar que todo dia procurar por que subiu, por que caiu, por que aconteceu tal coisa em tal país... E quantos bilhões, né, Roche, que os governos gastam tentando procurar causa e efeito em sistemas complexos, e isso é impossível. Então, quanto dinheiro é desperdiçado nisso e quantos erros são cometidos ingenuamente indo nessa direção de acreditar que você vai saber exatamente a causa e efeito de um sistema complexo. Da mesma maneira que quando a gente... eu discuto muito com a minha mãe isso... Quando a gente está doente e aí a gente toma um remédio, ou a gente não toma um remédio, ou a gente faz uma simpatia, ou seja o que for, e no dia seguinte a gente melhorou. E a minha mãe fala, tá vendo? Foi aquilo. Eu falo, não necessariamente. Por quê? Porque um sistema complexo como o corpo humano, ele pode ter ficado melhor porque o próprio corpo reagiu, porque a doença passou, e a gente não está lá dentro para olhar. E é muito comum as pessoas buscarem causas e efeitos que não fazem nenhum sentido. Às vezes um sistema tem 2, 3 mil variáveis,
o cara isola duas variáveis e ele tenta explicar algum acontecimento, algum evento apenas com aquelas duas. E vocês vão ver até o final do programa como é ingênuo isso, né? Pensamento linear, né? Eu lembro na época da última guerra do Iraque, né? Falava, não, quando cair a primeira bomba, a bolsa vai dar um crash, não vai sobrar nada, vai disparar o petróleo, vai acontecer isso. Eu nunca vou esquecer, em tempo real, quando cai a primeira bomba lá, que estava em real time, a bolsa começou a disparar, aí começam a inventar outra história, ah não, mas foi por causa disso e daquilo, então assim... O petróleo caiu, né? Então, são coisas totalmente distintas, é um sistema complexo, tem que ter muito, muito cuidado para você analisar, e essa é a vantagem do antifrágil, né? Porque nesse método não preditivo do Taleb, você simplesmente precisa farejar as fragilidades e apostar contra elas e automaticamente você está se tornando antifrágil. Né? Como você não faz previsão, você não precisa criar uma relação de causa e efeito. Exatamente. Uma outra passagem, que é o segundo tópico que a gente escolheu para essa passagem aí da página 79, é a questão dos agentes estressores. O ser humano e a sociedade moderna não gosta de estresse. A gente quer eliminar o estresse, quer falar, não, eu quero ter uma vida confortável, sem problema, sem se lembrar ou sem se ater que, na verdade, os agentes estressores, o estresse, é uma enorme fonte de informação, né? Então, olha essa passagem aqui que o Richard vai ler. O ponto-chave dos sistemas complexos, aqueles com partes interativas, é que transmitem informações para tais componentes por agentes estressores. Ou, graças a esses estressores, seu corpo recebe informações sobre o meio ambiente, não através de seu aparato lógico, de sua inteligência e da capacidade de raciocinar, computar e calcular, mas através do estresse, por meio de hormônios ou outros mensageiros ainda não descobertos. Uma explicação simples para isso a gente põe o casaco não porque a gente leu a previsão, a gente põe um casaco porque a gente está sentindo frio. Né? Isso. A gente vai no médico não porque a gente previu que a gente está com uma doença ou a gente acha que pode ter um problema. A gente vai no médico porque a gente está com dor. Né? Pode voltar para mim, por favor. Essa parte é importante porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de que fontes de informações são sempre aquelas codificadas, ou via um livro, ou via oral e etc. Você tem até uma outra forma que acho que é legal as pessoas até pesquisarem, que é o chamado conhecimento tácito, né? Que ele não é codificado, então você estando lá em determinado lugar, convivendo com as pessoas, você acaba aprendendo alguma coisa naturalmente, não da forma codificada. Da própria natureza também, tem várias formas que ela vai tentando se comunicar para dar esses feedbacks, né? Então, tá calor ou tá frio, as proteínas, as formas como elas se comunicam entre si. Então, assim, todo o universo, ele funciona como uma grande, né, fonte de informação, né, que vão sendo passados, né, entre as moléculas. Mas se a gente tira isso, ou seja, eu não quero mais ter estresse, eu não quero mais ter volatilidade, é como se você tivesse aquela empresa ou aquela pessoa que fala, eu não quero mais receber feedback de nada. Isso. Eu já sei tudo. Fica quase cego e surdo. Você fica cego e surdo e você não consegue mais se aprimorar. Imagina você não ter feedback de mais nada. Você não sabe se está quente, se está frio, se aquilo é perigoso ou... E a busca maluca do ser humano pela eliminação do sofrimento, né, faz com que a gente acabe não levando em consideração e não reconhecendo os sinais e as informações que a dor e o sofrimento de maneira geral traz. Então essa passagem é muito legal também e ela diz sobre isso, né? Lê pra gente, Richard, por favor. Perfeito. Pode botar na tela, né? Põe na tela pra gente. Faz. Os erros e suas consequências são informação. Para crianças pequenas, a dor é a única informação de gerenciamento de risco, uma vez que as suas faculdades lógicas não são muito desenvolvidas. E há muito mais transportadores de informação ao nosso redor do que se percebe à primeira vista, que é o que a gente comentou antes. Voltando aqui pra gente, de fato, sofrimento, dor, tristeza, que é uma dor emocional, ansiedade, são informações que o corpo e que a gente recebe e a gente tem que se ater a ela, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes a gente vai mostrar uma tabela que mostra essa diferença entre aquilo que é mecânico ou não complexo e aquilo que é complexo. Então vamos ver a tela lá, por favor? Olha lá, do lado esquerdo a gente tem aquilo que é não complexo, do lado direito que é complexo. O Richard vai explicar pra gente. O mecânico não complexo, ele precisa de reparos
e manutenção contínua. O orgânico e complexo, ele tem um processo de autorreparação. Exato. A pele cortou, ela vai lá e se cicatriza, Isso. né? O mecânico não complexo odeia a aleatoriedade, porque uma máquina de lavar, se você chacoalha ela muito, uma televisão, se você bate nela, ela quebra, né? Já o complexo não, ele adora a aleatoriedade, né? Ele adora as variações e tudo mais, né? O mecânico não complexo, ele tem pouca ou nenhuma interdependência. Então as partes ali, elas não têm muitas interações ou nenhuma interação. Já no complexo, como a gente já falou, tem um alto grau de interdependência. Então é tudo muito conectado. Se uma coisa dá problema, tem um contágio, um efeito cascata a seguir. Exato. Ontem eu tive fazendo uma entrevista com a Carla Tiepo, que é uma super neurocientista, e eu dei o antifrágil para ela faz uns meses, né? Eu sugeri para ela ler. E ela falou, nossa, hoje faz todo sentido isso. Existem 10 sistemas para baixar a temperatura do corpo, por exemplo. Então, olha que redundância, olha que independência, né? Olha como um gerente de MBA cortaria todos os 10 sistemas e deixaria um só, né? Então, já a mãe natureza, ela sabe o que faz. Voltando lá para a tela, o mecânico não complexo, os agentes estressores causam fadiga do material. Então, acaba, se vai se repetindo ali muito estresse, vai estragar o sistema mecânico não complexo. Uma dobradiça que abre e fecha muito vai quebrar, né? Já o orgânico complexo é o contrário, né? Se você tem uma ausência de agentes estressores, aí causa atrofia ou pode causar um problema ainda maior, porque você vai acumular uma série de fragilidades, que é aquilo que a gente falou, não está vindo os feedbacks, ele não está se interagindo com o meio ambiente, com as coisas, ele não está se aprimorando. O mecânico usou, quebra. O complexo não usou, quebra. Muito bom. O mecânico não complexo, ele envelhece com o uso, então ele tem um desgaste. Já o orgânico complexo, ele envelhece com a falta de uso, que é o que o Roxo já colocou. O mecânico não complexo tem uma subcompensação com impactos. Já o orgânico complexo tem uma sobrecompensação com os impactos, ele se beneficia disso. E ele reage para impactos mais fortes, né? Isso. Ele vê um impacto e aí ele se prepara, porque ele é todo um sistema que pode se preparar para coisas piores, né? Isso, e no mecânico não complexo, o tempo traz apenas senescência. E já no orgânico complexo, o tempo traz o envelhecimento e a senescência. Exato. Então, vamos continuar agora a próxima parte. A gente vai falar uma coisa um pouco polêmica até, né? Com quem a gente conversa acha polêmico, que é essa questão da gente tentar diminuir a volatilidade e as variações da vida, e ele chama de crimes contra as crianças, né? Então o Richard vai ler. Não somos apenas avessos aos agentes estressores, como ainda cometemos crimes contra a vida, os seres vivos, a ciência e a sabedoria, em nome da eliminação da volatilidade e da variação. Então, pode voltar para nós, é aquela questão, né, Roxo, de ser quase uma obsessão por eliminar a variação e a volatilidade. É quase que um pecado. Ao invés da gente seguir as leis naturais e encarar a volatilidade como algo bom, algo que pode nos beneficiar, não, a gente tenta eliminar, criar sistemas artificiais plenamente, né, controlados, planejados, que nada pode sair, né, do lugar, não pode ter nenhum grau de imprevisibilidade. E aí o final é sempre o quê? Um desastre, né? E assim, a gente vai continuar falando sobre isso, mas ele explica um pouco, por exemplo, que hoje uma criança não consegue prestar atenção na aula, porque a aula é muito chata, o professor é muito chato, e você dá Prozac para a criança. Vamos dar um remédio para ela. Ou se ela é superativa, você dá um remédio para ela como se isso fosse uma coisa ruim. O questionamento, a vontade, a alegria e a intensidade, né? Ou a tristeza. A criança tem uma semana ruim lá, que é normal, todo mundo tem seus dias bons e ruins. Não, vamos dar um remedinho aí para ele tem que ser feliz. Não é normal se tristeza, né? Então tem uma passagem genial aqui que o Richard vai ler, olha que legal. Na verdade, agora, quando passamos por mudanças de humor, temos de justificar porque não estamos usando alguma medicação. Pode haver algumas boas razões para fazer o uso de medicação em casos patológicos graves, mas meu humor, minha tristeza, minhas crises de ansiedade são uma segunda fonte de inteligência, talvez até a primeira.
Devo ser transformado em um vegetal ou em um imbecil feliz? Pode voltar para nós aqui. É ótimo, né? Sempre agressivo, como é a característica dele. Isso que é interessante. Quando você, por exemplo, faz meditação, mindfulness ou autoconhecimento e olha para dentro, você aprende que uma tristeza, que uma ansiedade tem que ser observada. Você olha, você entende, você tenta achar a fonte daquilo, você tenta trabalhar e evoluir. Na hora que você joga um remédio em cima disso, um Prozac, seja o que for, o que você está fazendo é abafando o problema, abafando o sinal. É como se você estivesse matando quem está transmitindo a informação. Exatamente. Né? Quando você mata o informante, porque você não gostou da notícia, você simplesmente está varrendo o problema para baixo do tapete. E como você não reconheceu aquela tristeza, aquela ansiedade, aquilo vai crescendo, em algum momento mesmo com o remédio gera um ruído enorme na cabeça e a gente, de fato, depois reage de maneira Igual exagerada. um termo que o Taleb gosta muito de utilizar, que é um termo da medicina, iatrogenia, que é o quê? É quando você... A medicação causa efeitos colaterais que são piores do que o problema, piores do que a doença. Então, é uma intervenção totalmente ingênua e se a gente começar a reparar no dia a dia, governos, empresas, mesmo na vida pessoal, a gente vai ver como as pessoas cometem muito essa questão da iatrogenia, que elas acabam abusando de soluções que o efeito colateral é muito pior daquele problema que ela está tentando se livrar. Então, eliminar a variação, eliminar a variabilidade é a pior coisa que você pode fazer para um sistema complexo. Tem duas passagens muito provocantes aqui, interessantes, o Richard vai ler. Se as grandes empresas farmacêuticas fossem capazes de eliminar as estações do ano, provavelmente o fariam, visando ao lucro, é claro. Então é isso. As grandes empresas são gerenciadas por pessoas que querem olhar totalmente o lucro e focar no que é mais eficiente, né? Então direcionam todas as pesquisas, direcionam a maneira como é vendido os remédios, acabam gerando todo um sistema de saúde corrompido e que tenta eliminar as variações, eliminar as fontes de informação de saúde. E é isso que está acontecendo com o mundo. Por isso que a gente tem pessoas vivendo cada vez mais e cada vez mais doentes. O atalho mais curto para qualquer tipo de fragilidade é você tentar eliminar variações, tentar eliminar a volatilidade. Então você tentar se afastar dela, você está se aproximando da fragilidade. Quer dizer o quê? Que é questão de tempo, que a volatilidade que você está fugindo, ela vai te pegar. Você não sabe o que a volatilidade faz, mas você sabe quem ela vai pegar e quem ela vai despedaçar. E quem que ela vai despedaçar são as pessoas que acumulam fragilidade. Frágil, Então tem uma outra passagem, né? Há um outro, deixa que eu ler essa aqui. Há um outro perigo, além de prejudicar as crianças, estamos prejudicando a sociedade e o nosso futuro. Medidas que procuram reduzir a variabilidade e as oscilações na vida das crianças também estão reduzindo a variabilidade e as diferenças dentro da nossa grande sociedade culturalmente globalizada. O que significa isso, Richard? Significa aquela história que a gente já falou no outro programa, né? Do mundo padronizado, todo mundo pensa igual, todo mundo tem os mesmos hábitos, as mesmas ambições, todo mundo corre para o mesmo lado. Então a gente está fragilizando, né, a espécie humana, né, com todo mundo tomando vinho Cabernet, comendo o meu sal do Himalaia no mundo inteiro, o salmão e comprando o disco novo do Justin Bieber, que é muito bom, então todo mundo comprando, né? E aí o que você faz? Você pasteuriza todo mundo, nós já falamos disso inclusive na semana passada. E aí a gente trouxe uma grande provocação para os economistas, né, de plantão, como a gente sempre faz para poder dar um pouco de risada aqui. Vamos dar uma olhada no destaque da notícia que a gente leu, eu mandei para o Richard essa semana. Lê para a gente, Richard, do G1. Com juro maior nos Estados Unidos, Banco Central vê dólar forte e diz que pode agir para evitar a volatilidade. Então o Banco Central, em primeiro lugar, ele está procurando uma relação de causa e efeito num sistema complexo, que é uma economia, e ainda está pregando que ele deve evitar a volatilidade, ou seja, ele tentando achar causa e efeito num sistema complexo e tentando fugir da volatilidade, ele está fazendo o quê? Ele só está atraindo fragilidade.
fragilidades. Então ele está fragilizando o sistema. A imagem é muito clara. Se você tem um sistema e ele é dinâmico, todas as peças se mexem, ele é flexível, ele se mantém forte e ele até evolui. Na hora que você trava as peças do sistema, você gera algum tipo de estabilidade para as peças, o sistema travou e ele rui inteiro, ele quebra inteiro. Se você quer perder dinheiro, você traça relações lineares em sistemas complexos, como, por exemplo, questões econômicas. Aí é o caminho mais curto para você perder dinheiro. Então, voltando lá para a notícia, é isso, ó. O juro maior nos Estados Unidos vai causar volatilidade, ou está causando, quer dizer, eles já estão dizendo que a causa é essa. O repórter nunca presta atenção, nem questiona nada, ele só passa a notícia, né? E a solução para essa causa que eles acham que a causa da volatilidade é o tal do juro maior nos Estados Unidos, por isso a solução é eliminar ou diminuir a volatilidade e só está abafando o problema e causando acúmulo, né? Como numa floresta, ele cita isso várias vezes, uma floresta, se você não deixa pegar fogo um pouquinho aqui, um pouco ali, nas coisas que estão acumuladas, ele vai acumulando cada vez mais palha, cada vez mais palha, cada vez mais coisas, e quando pega fogo, aí é uma grande... E quando tem uma ausência, por exemplo, a ausência de volatilidade no mercado financeiro, é a coisa mais perigosa que tem. Imagina 2, 3 anos, tudo muito calmo, como você não tem grandes variações, são pequenininhas, as pessoas começam a se arriscar cada vez mais, começam a alavancar, buscando ganhos maiores, fazer dívida, começa a usar séries históricas, vendo, mas nunca aconteceu nada demais e tal, e aí começa a fragilizar o sistema. Acreditar em atalho, acreditar que dá para ganhar dinheiro gastando, que dá para emagrecer comendo, né? Essas coisas que na época da calmaria, ou quando não tem guerra, ou quando não tem crise, as pessoas começam a ir atrás do hedonismo, a ir atrás das facilidades, ir atrás dos shortcuts, dos atalhos e acaba... E os riscos ocultos vão para debaixo do tapete, até que um dia a dona volatilidade faz aquela visita e aí dá aquela chacoalhada e estraçalha os frases. Já quem está antifrágil, aí vai se beneficiar dessa volatilidade e vai correr para o abraço. E a gente finaliza com essa frase, né, Roxo? Tem uma frase final bem legal do Taleb. Lê pra gente a Richard. O fragilista confunde a economia com a máquina de lavar roupa, que precisa de manutenção mensal, ou interpreta erroneamente as propriedades de seu corpo e aquelas de um leitor de discos compactos. Então é isso. O próprio Adam Smith, né, dizia que a economia era um relógio. Ele não pensou em todos os detalhes. Quando a gente compara um sistema complexo com um sistema mecânico, a gente está fazendo uma simplificação que é um simplismo. Ele só vai ser perdoado, Roxo, porque ele falou da mão invisível, então dava pra ver que ele tinha uma pequena noção de que o complexo... Então ele falava, não, a mão visível, tudo se resolve ali, não dá pra determinar causa e efeito. É isso mesmo. Então, gente, mais uma vez, um programa muito legal. Passou muito rápido de novo. Passou muito rápido de novo, bastante gente assistindo. Teremos novidades, se preparem, coisas boas vão acontecer. E o interessante é isso, a gente aprendeu o que é complexo, a gente entendeu melhor as relações todas, entendeu um pouco melhor a importância da volatilidade, toda essa questão que passa da economia para o corpo humano, para as relações sociais, como sempre permeando os eventos independente da natureza deles. Isso, e qualquer tentativa de evitar a volatilidade ou tirar ela, você está fragilizando toda a sociedade, colocando ela em risco. Então, por isso que tem aquela frase que eu gosto muito sua, Roxo, que você fala, vamos abraçar o caos, né? Vamos abraçar a volatilidade e enxergar ela como algo bom. O caos é bom, não tem jeito. Ou você abraça, ou se você quiser ignorar, ele vai correr atrás de você. E o próprio estresse, né? Que é uma fonte de informação muito interessante. Exato. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês, uma ótima sexta-feira. Espero que vocês estejam gostando. Continuem mandando mensagens, assistindo. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Richard. Eu que agradeço aí. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Ótimo, um abração.